Olá, você que me segue no Mais Família Educação. Você já ouviu várias vezes eu falando assim, não é Paulo, depende do Paulo. E eu quero conversar um pouquinho com ele para vocês conhecerem, porque esse menino é cheio de talento, gente, é impressionante. O Paulo trabalhou, ele formou em comunicação, mas é jornalista. O Paulo é doutor, formado pela UNB também, com extensão em Portugal. O Paulo é escritor, o Paulo me assessora e agora o Paulo é professor de projeto de vida. E eu quero conversar com o Paulo sobre projeto de vida para esses jovens que estão agora finalizando o ensino básico, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui, um prazer imenso. Até que enfim eu consegui te entrevistar, Paulo. Mas hoje eu estou aqui para responder as perguntas sobre o projeto de vida, que é uma disciplina fantástica, é uma disciplina que eu sou encantado pela importância e pelo valor, né? Imagine uma disciplina em que é discutido autoconhecimento, valores, ética, respeito, empatia, coleguismo, né? Olhar o próximo, abraçar o próximo, e ainda por cima falar de profissão e futuro. Exatamente. É a disciplina Projeto de Vida do Colégio Galois, que é feito com muito carinho. Toda semana eu planejo uma aula diferente, especialmente para os alunos, com muito cuidado, com conteúdo especial, com a necessidade daquele momento, bem contextualizada. Eu tenho um livro que eu li uma vez que fala que o inimigo da educação, quando se tem tudo de infraestrutura em volta, é a aula chata. E eu sempre me pergunto, eu aprenderia alguma coisa com essa aula? Eu gostaria de ter ficado na sala de aula, né, gastando meu tempo assistindo essa aula? E eu faço essas perguntas para as aulas que eu faço. Então, eu tento explorar ao máximo essas metodologias ativas, esse conhecimento que os alunos estão aprendendo no dia a dia, né, e aproximar isso da teoria do projeto de vida. Porque esses alunos, principalmente os jovens, eles têm que entender por que eles estão aprendendo aquilo. Como colocar isso em prática? Como colocar isso no dia a dia deles? Para que serve uma aula de projeto de vida? Para que serve uma aula da disciplina X? O que eu vou fazer com isso? Né? Primeiro é importante que nós entendamos o seguinte: o Brasil, a régua do Brasil é vestibular. Então, é sabido por todos nós que a gente tem que ser excelente no conhecimento matemático, português, né, Paulo? A Exatamente. redação, as ciências da natureza, física, química, biologia, ciências humanas, as línguas, filosofia, sociologia, só vai aumentando no Brasil essa preparação pro vestibular. Gente, mas vestibular é só a régua. É verdade. Depois disso vem a universidade e a preparação para o mercado de trabalho. E quem dá a nota, quem dá o tom, né, para o mercado de trabalho é o Fórum Econômico Mundial, que está dizendo o que é preciso saber para até 2030, agora já passar para 2032, né, Paulo? Exatamente. Então, assim, não que as matérias comuns elas não são importantes, são muito, mas é importante que eles, os alunos e vocês pais entendam o valor do que é projeto de vida, né, Paulo? E o que você tem para falar sobre isso? Porque você, como tem essa experiência, essa bagagem de UNB, de doutorado, nessa área de comunicação, você está bem inserido e sabe exatamente o que o mercado nos espera e o quanto nós temos que ser resilientes e estudiosos, né? A disciplina Projeto de Vida do Colégio Galois, ela tem 3 pilares importantes. O primeiro é quem eu sou. O segundo, quem eu quero ser e meu lugar no mundo. Então nós trabalhamos esses 3 pilares juntos o tempo inteiro. Então, primeiro, quem eu sou. Olha, é muito comum você perguntar quem você é, você fala o nome. Eu sou Rafael. Eu sou Maria Eduarda, né, Paulo? Isso. Na verdade, tem que saber quem eu sou, o que eu gosto, qual a minha habilidade, qual o meu temperamento, tudo isso é trabalhado. Exatamente. Então, assim, nessa primeira fase, nós vamos trabalhando isso tudo junto, porém, cada etapa, né, aqui no Galois nós dividimos as disciplinas em etapa.
Cada etapa nós damos mais ênfase para um processo. Então, os alunos começam a aula de disciplina projeto de vida no autoconhecimento. Quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Nós fazemos essas perguntas para eles. O que eu gosto? O que eu gosto? Então, essas habilidades focadas no Fórum Econômico Mundial. Primeira aula de projeto de vida. O que é? Criatividade. Porque a criatividade, gente, ela é o motor, ela é a matéria-prima para tudo que a gente vai fazer. Ela é a matéria-prima para inovação. Ela é a matéria-prima para continuarmos os nossos estudos, para nós sermos diferentes no mercado de trabalho. Ela é necessária quando tem uma crise no mercado de trabalho ou uma crise mundial, você tirar daquilo um proveito, né, Paulo? Exatamente. Criatividade, habilidade de trabalho em grupo, autoconhecimento, no sentido de você também entender ali de falar em público, oratória, todas essas habilidades, principalmente essa que eu estou falando, né, que são empatia, trabalho em grupo, entender diversidade, ética, os valores morais que a gente tem ali, ter o respeito pelas pessoas. Essas habilidades são destaques do Fórum Econômico Mundial e elas são trabalhadas em sala de aula. As pessoas são empregadas pelas habilidades técnicas, as hard skills, né, os conhecimentos, mas elas são demitidas, né, pelas soft skills, que são essas habilidades que nós acabamos de falar. Então, a disciplina Projeto de Vida não é apenas uma disciplina voltada para a carreira, no sentido de profissão. Como eu falei, então são esses 3 pilares. Então, nós trabalhamos ali tudo isso. No Colégio de Galois, nossa disciplina, a gente tem um ponto muito importante, que é, de fato, o fato assim, de eu estar ali dentro da UNB, já que a disciplina se propõe em fazer uma ponte entre a escola e a universidade. Uhum. É importante, eu me vejo assim, num privilégio de estar ministrando essa disciplina, por isso que eu gosto muito, porque como eu estou na universidade, eu sou professor da Universidade de Brasília, e não só da Universidade de Brasília, como eu também faço assessoria de imprensa para outra instituição. Para uma universidade, aliás, de medicina, também, viu, gente? De medicina, são 25 cursos, mais de 25 cursos, onde eu escrevo todos os dias sobre esses cursos, porque eu faço assessoria de imprensa para eles. Tem uma outra que a gente tem um foco, começa a estudar no Brasil e depois no exterior, onde eu também estudo o mercado de trabalho, o mercado dessa instituição. O que eu quero dizer é o seguinte, para fazer essa ponte entre o colégio e a universidade, eu me sinto numa posição muito privilegiada de estar no meio dos dois, de fato. Não só porque eu tenho um doutorado em comunicação, mas porque eu trabalho nessas instituições, eu estou no mercado de trabalho e é mais fácil, assim, é mais coerente. Você convive com a realidade, exatamente. E sabe o que é necessário. Seria mais ou menos isso. É mais coerente para eu explicar isso para os alunos, porque de fato eu faço isso na prática, né? E o herói da história não sou eu. Eu não sou eu gosto do storytelling, sim, eu não sou o herói da história. O herói da história são os meus alunos. Então, é eles que eu tenho que conduzir. Eu faço aquele papel do mentor da história, né? Do guia da história. Aquele mentor que toda história tem. Você não é um dador de aula. Você traz a ideia, faz uma abordagem e depois eles trabalham. É eles. Nós discutimos sobre o bullying, é eles que vão fazer a peça de teatro, é eles que trazem os dados, é eles que explicam. Nós fizemos várias atividades. Sustentabilidade, nós fizemos várias atividades. Porque assim, vamos lá. Um dos pontos principais da aula de projeto de vida do Galois são as metodologias ativas. Então, desde o início nós fazemos games, nós trabalhamos com game learning. Então, entre os joguinhos, nós já fizemos jogos de boas práticas de convivência na escola, onde os meninos aprendem a discutir mesmo, respeitar o outro. Né? Lembram-se. Na verdade, por meio desse trabalho, vocês trabalham o bullying, né? O bullying. Nós apresentamos isso na escola pública, inclusive. Depois nós criamos o projeto Salve o Cerrado. Gente, em junho, na semana do Nenê, nós já estávamos discutindo a importância de salvar o Cerrado. Nossa, e agora está pegando fogo. Então, assim, a gente trabalha em termos super atuais e importantes são os alunos que vão trazendo conteúdos também para nossas aulas. Eu faço uma parte, claro, né, porque eu sou professor, mas eles que trazem os conteúdos, completam, trazem um debate, e eles são muito
inteligente. E muito criativo. Muito criativo. Muito criativo. É muito criativo. Impressionante, né? Nós trabalhamos com metaverso, que inclusive nós devemos apresentar isso numa pesquisa, num congresso científico agora em novembro. Nós trabalhamos... Esse congresso que você está falando é Inovatec, né? Inovatec. Que é esse congresso internacional, né? Exatamente. Vocês vão falar de sustentabilidade, Sustentabilidade. Nós vamos falar sobre essas metodologias ativas e sobre as tecnologias que nós utilizamos em sala de aula. Nós também trabalhamos com a parte do meu lugar ao mundo, né? Qual é o meu lugar no mundo? Como eu posso impactar as pessoas? Então, nós visitamos escolas públicas. Agora, na Semana da Criança, nós vamos visitar mais uma escola pública, onde os alunos que vão contar histórias. Então, assim, não é só ir lá e contar história, eles também aprendem a questão da solidariedade, ouvir as crianças, se colocar no lugar ali, né, da oratória, do falar. Eles exercitam também essa criatividade para contar essa história. Eles montam ali as fantasias, as partes lúdicas. E é muito, muito legal ver como eles fazem tudo isso na prática com muito carinho. Ô Paulo, e você trabalha também a oratória, né? Porque eles têm que apresentar, Sim. né? Ainda tem tempo, né? Tem tempo. É contra-relógio a oratória. Contra-relógio. Gente, eles fazem tudo muito rápido. Outro dia eu passei uma atividade para eles que eles tinham que criar um post. Falei, vocês vão criar agora um post sobre diversidade e inclusão. Eu falei, mas é um post feito da moda antiga, no cartolina. Aí eu levantei uma cartolina com tintas. Eles adoraram. Eu pensei, será que eles vão achar muito infantil, né? Porque primeiro e segundo ano de ensino médio, gente, eles amaram. Falaram, professor, a gente tem que fazer isso mais. Porque é criatividade, e é isso, né? Quantas vezes a gente não dá a gente não recebe uma menção, a gente fala assim, faça um desenho, e a gente trava. Parece que a gente não sabe desenhar. Nós aprendemos a desenhar ali na infância, depois a gente não exercita mais esse tipo de coisa, né? Por que a gente fica mais criativo na infância, e depois que nós estamos ali no ensino médio, adultos, a gente perde essa criatividade, né? Porque a gente entra ali num sistema de rotina, nós ficamos mais severos com nós mesmos, né? Mais exigentes, né? Até a própria condição hoje do humano, Exatamente. do ser humano mais adulto, ele vai sendo cobrado, né? Você vai botando numa caixinha, né? E lá eles a podem gente vai fazer ficando isso. numa caixinha. E utilizando a linguagem deles. Outros dias eu vi na internet que estava uma trend falando R$2 ou uma caixa misteriosa. Aí eu levei essa ideia para a sala de aula. Eu falei, perguntas ou uma caixa uma mala misteriosa? E eles gritavam, mala misteriosa. A mala misteriosa a gente tinha prova. E eles adoraram fazer. Questões. Eles tinham que ir lá fazer questões. Outra vez tinha a mala misteriosa que eles tinham que criar uma história em 10 minutos e apresentar lá na frente. E eles adoraram apresentar lá na frente a história. Por conta de incentivo. Outra vez é pelo telefone, toca o Big Fone, eles têm que receber também uma missão. E é importante porque é uma maneira de levar esses conteúdos de maneira mais leve, é uma maneira mais tranquila, mas de fato nós discutimos coisas ali muito importantes mesmo e valiosas. E é esse o jeito hoje da aula, né, Paulo? Porque infelizmente a gente não sabe, nós professores formados há um tempo atrás, ou os atuais, as universidades não ensinam isso não, tá, gente? Não. Mas esse é o método, de envolver os jovens, trazer para eles uma abordagem de acordo com a idade deles, né? Porque fica muito chato, mas infelizmente a gente tem que fazer. Tem que fazer. Não tem como estudar matemática, física, biologia, português, assim só. Até que dá, viu? Mas gasta mais tempo, né? Não, eu entendo isso. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito válido que meus colegas também fazem, né? Porque tem um momento também de ser rígido, de exigir. Eu chamo a disciplina de projeto de vida mais de um respiro tático, assim. Que é um momento em que eles têm um respiro dentro da escola mesmo, para conversar com o outro, para para contar as coisas. Hoje mesmo veio um aluno me explicar, que eu observo muito ele de perto, que ele faltou 2 décimos para conseguir nota máxima. E é um aluno que... Nota máxima em todas as matérias ou na sua? Não, nota máxima na matéria de física. E eu achei legal o quanto que ele chegou para mim e falou assim, professor, eu estou indo rumo no meu projeto de vida. Faltou 2 décimos, que é isso? O que nós aprendemos ali engloba toda essa parte do necessário da escola, dessas disciplinas mais objetivas, né? Que todas, matemática, física e biologia. Então... Ele sabe que projeto de vida é o caminho que você tem que, né? Exatamente, trilhar. É um respiro tático, onde você vai aprender essas soft skills mesmo, né? E para encerrar, eu costumo dizer que enquanto essas outras disciplinas você tem um gabarito no final, tem questões, é certo ou errado, a disciplina de projeto de vida não tem. Então, é muito do ponto de vista, é muito subjetivo, é muito
das habilidades que as pessoas têm, onde ela quer chegar, o que vai te fazer feliz? Acho que essa é a pergunta, né? Qual é o projeto de vida que vai me deixar feliz? E é isso que eu falo para os meus alunos no final. Escolha aquilo que você está apaixonado por fazer. Escolha aquilo que seus olhos vão brilhar todos os dias de manhã para você fazer, para você trabalhar, para você cumprir com aquele objetivo de vida. Esse é o projeto de vida. Não escolha só pelo dinheiro, escolha, isso também faz parte, analise. Hoje mesmo nós estávamos discutindo na sala de aula como escolher as profissões. Analise aquela profissão, qual é o futuro que eu vou ter naquela profissão, as minhas habilidades são importantes para essa profissão, que habilidades que eu tenho que vão me destacar nessa profissão, quais habilidades que eu preciso ter para me destacar nessa profissão. Isso foi um debate entre eles? Debate. Nós falamos também sobre, encontrei essa profissão, pense como essa profissão vai estar daqui 10 anos. Ela vai existir? Ela vai existir? Inclusive hoje nós vimos isso, 85% das profissões, em 2017 saiu um dado que 85% das profissões de 2017 não existem ainda. Quando eu fiz jornalismo, a cadeira de jornalismo, quando eu fiz a profissão com de hoje, não tem nada a ver. Muita coisa já mudou. A gente tem rede social. Você imaginava nunca professor de projeto de vida? Eu imaginava nunca nem escrever uma rede para um Instagram, né? Quando você fazia faculdade de jornalismo. E eu ainda fiz uma parte de faculdade de odonto, que já mudou também. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Então eu fiz muita coisa. Já estudei na faculdade com 16 anos, depois fui morar nos Estados Unidos, fui morar em Londres, depois fui morar em Portugal, para chegar até onde cheguei. Então isso eu falo para os meninos, existe um caminho, uma trajetória. Você tem que ter um objetivo. O que você quer fazer? Você não vira professor do noite para o dia, né? Então você tem que saber o que você quer chegar. E aí você tem que pensar nessa profissão. Essa profissão que eu estou olhando, quais são os caminhos que eu posso fazer dentro dela? Quais são as carreiras não linear que essa profissão me oferece? Hoje, por exemplo, dentro dessa discussão de profissões, a pergunta era quantas carreiras de medicina, especialidade de medicina, tem dentro do Conselho Federal de Medicina aprovada? Mas eu não sei. Em torno de 50, 55. Nossa, muita coisa. Olha o quanto de coisa você não pode fazer ali dentro. Nossa. Isso é registrado. Enfim, quais são os valores, por exemplo, de um salário médio de um cientista de dados que vai parar de TI? Você tem em torno de R$6.000, é o salário médio inicial. Quantas coisas você não pode fazer isso? Porque, por exemplo, na área de TI, nós temos hoje no Brasil 800 mil vagas abertas. De TI? De TI. Gente, quem vai trabalhar na área de medicina, na área de saúde, não na área de saúde de modo geral, na área de TI, na área de comunicação, 800 mil vagas abertas na área de TI. Agora, preste atenção, isso que eu falo para eles. Se você coloca isso dentro de um cenário americano, Estados Unidos, porque os nossos alunos aqui têm potencial para isso. E muitos, né? Muitos nós vão para o exterior. São 300 mil vagas por ano. Olha, se você sabe inglês, se você tem uma formação que o Galois te oferece, olha o quanto de possibilidade você não pode alcançar apenas colocando o seu LinkedIn em inglês. Olha. Então, Paulo, tem muita coisa para falar de projeto de vida. É uma disciplina encantadora. Você trabalha também com eles a confecção do portfólio, né? Sim. Como é que é isso? O portfólio é eu trabalho como... É um currículo, né? É um currículo, mas é um currículo bem leve. Leve e moderno, né? Leve, moderno. Eles vão fazer da maneira com que eles se sintam bem. Onde eles vão, nessa fase que eles estão, porque eles estão no ensino médio, eles vão colocar ali as principais habilidades que eles percebem neles, né? Então, e além de tudo, como nós fazemos muita coisa ao longo da disciplina Projeto de Vida, e não só nós, o Galois inteiro faz coisas sensacionais, gente. O Galois tem Simoloa, a gente tem Galoartes, nós temos o Galois em Cena, né? É um conjunto que meus colegas professores fazem com os alunos. Gente, nós temos 168 eventos por ano. É muita coisa. Eu estou aqui falando do projeto de vida. É muito projeto de vida, né? Eu estou falando do projeto de vida que é um pedacinho que eu fico com os meninos, mas o colégio inteiro é muita coisa. Então, o que eu tento estimular ele por meio desse portfólio? Registrem, gravem, colhem ali. Eu participei do Simoloa, eu ganhei uma Olimpíada. Quantos dos nossos alunos não ganham Olimpíadas? Nós somos premiados, nós somos a melhor escola do DF. Então, assim, até o certificado, Paulo, porque no final da etapa eles recebem o certificado com
um certificado de rendimento, né? Sim, Alunos, exatamente. né? Então, até isso pode colocar no portfólio. Registrem isso, gravem. Eu fiz um projeto, a trilha do futuro do projeto de vida. Nós tivemos alunos aqui semana passada, nós nem ensaiamos. Nós falamos assim, vamos fazer uma trilha do futuro. Nós vamos convidar profissionais para compartilhar essa ideia da profissão, né? Porque isso também faz parte da escolha de uma profissão, é você conversar com pessoas da área, para saber os pontos positivos, negativos, e você refletir. E eu fiquei encantado, porque, gente, foram os pais os primeiros a levantarem as mãos e falar, eu quero participar do projeto. Então, nós já entrevistamos nós começamos agora, nós estamos indo para o segundo. Vocês vão fazer podcast? Podcast, aqui os nessa sala, alunos que inclusive. entrevistam. Pois é, isso que eu quero falar. E eles vieram, professor, eu quero entrevistar. Falei, tá bom, vamos lá. Eu trouxe uma folha para eles, montei aqui tudo. Eles, não, professor, nós já trouxemos as perguntas. Eu falei, ótimo, então vamos lá, vamos ver o que vocês separaram de perguntas. Gente, elas fizeram o entrevistado chorar de emoção. Foi lindo, foi fantástico. Nós vamos lançar em breve. Eu vou colocar um QR Code para todos os pais acompanharem, porque está sendo um trabalho lindo e é ver essa criatividade e esse dinamismo que os alunos têm, sabe? Então eu falei, peguem isso, dá um print e coloquem no seu portfólio. Coloquem no seu portfólio. Por quê? No final da disciplina, a gente tem um relatório, né, que elas fizeram. Eu faço o meu portfólio. Eu faço um portfólio junto com eles. A gente vai trabalhando, eu vou criando lá, já mostrei aqui para a professora do cinema. Aliás, você está escrevendo um livro, né, sobre isso. Isso, e vou colocando lá, o que a gente fez, as principais aulas, eu vou colocando dentro do site e marcando. Então, eles são estimulados a fazerem isso também. Porque lá na frente, se eles decidirem ir para uma instituição internacional, uma faculdade nos Estados Unidos, uma das etapas de seleção é o portfólio. Nós tivemos um Shark Tank aqui sensacional, que os alunos eram estimulados a criar projetos inovadores e lá na frente defender um pitch de 5 minutos. E nós tivemos como jurado um diretor de uma faculdade internacional de negócios. Sim. Ele veio porque lá na Faculdade Internacional de Negócios, né, que manda alunos para Kentucky College, para instituições dos Estados Unidos inteira. Eles fazem essa seleção pelo portfólio. Então, ele veio analisar. Ele saiu daqui, gente, super elogiando os nossos alunos. Né? E é isso. Então, assim, gostou? Muito. E já é uma preparação para eles, isso. E para eles registrarem também, porque eles começam a entender as habilidades que eles têm e a perceber que, de fato, eles são extraordinários. Os nossos alunos, gente, são pessoas com carisma, com talento, com autoestima, que eu até me emociono quando eu falo dos nossos alunos do Colégio Galois. Eles são, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte. Se algum pai estiver me ouvindo, eu tenho muito orgulho de ser professor do filho de vocês, porque eles são pessoas que lá na frente, eu tenho certeza que eles vão ter um sucesso tremendo, que eu vou falar, cara, eu fiz parte, um pedacinho dessa história. É isso, então assim... Paulo, é ver a pessoa de verdade, né? Quando eu criei o Fundamental 1, que é o Le Petit, né? Eu falei, existem duas formas de você conhecer as pessoas. Sentadas, né? Uma atrás da outra, assistindo aula, professor falando, abordando, você anotando, fazendo pergunta, e a pessoa quando está em pé produzindo. É outra coisa, né? E o seu trabalho é exatamente isso. Você tem a oportunidade de conhecer o aluno. Ele identifica quem é líder positivo, quem é líder negativo, quem é tímido, quem tem habilidades que nunca teve coragem, que nem sabia que habilidade, né, Paulo? Você vai descobrindo tudo isso, os talentos, né? Vai descobrir isso. E ele vai incentivando esses talentos. Paulo, para finalizar, olhe para aquela câmera ali e diga para o pai hoje, para você, aluno que está assistindo, o que realmente uma pessoa que queira ter sucesso no mercado de trabalho, eu não estou falando, nós estamos partindo para 25. Em 5 anos, o que precisa? Quais são as habilidades ou quais as competências? Ótimo, boa pergunta, professora. Para termos sucesso em nosso projeto de vida, nós precisamos passar no vestibular, termos oratória, boa oratória, trabalhar em grupo. É fundamental entendermos essa necessidade do outro, termos empatia, solidariedade, saber ouvir as pessoas, né? Muitas vezes a gente sabe falar, mas a gente não sabe ouvir, entender o sentimento das pessoas. Ter essa inteligência cultural, entendermos as diferenças das pessoas. Muitas das vezes, e respeitar. E respeitar, porque muitas vezes nós vamos trabalhar com pessoas
muitas vezes mesmo, inclusive deve, né? Diferentes de nós, não só diferente de característica, mas diferentes de etnia, de cultura, de lugares, enfim. Então, termos essa inteligência cultural é fundamental para o nosso sucesso no projeto de vida. Ter essa inteligência emocional, empatia e também, dentro da nossa profissão, escolher uma carreira do qual nós amamos fazer, qual nós temos interesse em fazer, a qual nós todos os dias vamos acordar e ter alegria de estar fazendo aquilo. Eu adoro o que eu faço. Eu trabalho com comunicação, hoje eu trabalho em 5 lugares diferentes, como assessor de imprensa, assessor de comunicação, como professor, como jornalista, e eu adoro fazer o que eu faço. Isso é o que eu estimulo nos meus alunos. Crie um projeto de vida no qual você tenha poder de escolha. Não crie um projeto de vida em que você vai ficar refém de apenas uma coisa. Crie poder de status, por exemplo, né, Paulo? Crie poder de escolhas. Professor, eu não sei qual é a carreira. Você acha que eu vou para uma faculdade particular ou uma faculdade pública? Trabalhe para passar nas duas. Quando você passar nas duas, você escolhe qual é a melhor. Tenha poder de escolha, porque é isso que vai fazer você ter sucesso na sua vida. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Gente, olha, essa é a escola da realidade, da atualidade. Não que nós temos que abortar o que nós sabemos fazer, as escolas de Brasília fazem com excelência. Galoá também, lógico. Mas é preciso mostrar para esses jovens o que eles são capazes de desenvolver, quantas habilidades eles têm e o que os esperam no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo para você. Paulo, muito obrigada. Parabéns. Sou sua fã, né? Obrigado, professora. Só me chamar que estou aqui. Tá bom. Todo dia. Grande beijo para você. Fique com Deus.